Viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias de hoje, dia 2 de abril de 2022. E nós começamos com a nota que dá conta que a Associação dos Escritores de Moçambique reelegeu pela segunda vez neste sábado, na sede em Maputo, Carlos Paradona Rufino Roque ao cargo de secretário-geral desta agremiação. Depois de uma eleição marcada por muitas falhas e dizeres atípicos de escritores, a associação elegeu Carlos Paradona Rufino Roque para mais um secretariado. Na ocasião, o reeleito disse: os desafios são enormes, portanto, o principal neste momento é unir os associados. Conforme sabe, esta Assembleia Geral que me elegeu foi caracterizada por muitos mal-entendidos, algumas desavenças entre os membros. Portanto, cabe-me, em primeiro lugar, unir a todos. Portanto, para em conjunto encontrarmos soluções para questões literárias, para o avanço da nossa literatura, da nossa cultura e, portanto, dignificarmos esta casa que nós herdamos dos nossos antecessores. Estou a falar de Zé Cravarinha, Marcelo dos Santos, Rui Nogar, Albino Magaia e outros. E, portanto, seguidamente, em paralelo com isso, evidentemente que temos que ser mais acutilantes no exercício das nossas atividades, como a EMO. Portanto, temos que continuar com um trabalho de base, de profundidade, com vista que surjam mais escritores, com vista que possamos fazer chegar o livro ao leitor e aproximarmos o leitor do escritor, portanto, num binômio combinado convenientemente. Para Suleiman Caetano, escritor, o processo eleitoral foi longo e complexo, mas o mais importante é que a Associação de Escritores Moçambicanos continue unida. Bom, foi um processo longo, digamos. O normal era, num único dia, ter concluído esse processo. Não foi possível porque surgiram algumas divergências quanto à interpretação dos instrumentos eleitorais. E achou-se por bem fazer uma interrupção e colocar uma comissão ad hoc para reavaliar o processo e propor melhores caminhos. E feito isso, estamos aqui hoje, acabamos de concluir finalmente a eleição dos novos corpos gerentes da Associação dos Escritores Moçambicanos. Neste ponto, só resta desejar bom trabalho ao novo secretariado. O Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da cidade de Maputo disse ontem que há produtos contrafeitos sendo comercializados na capital de Moçambique. Na apresentação de vários produtos pirateados e drogas, o porta-voz do Cernic disse que há vários produtos pirateados na cidade, mas garantiu que trabalhos estão sendo feitos para acabar com este problema. Estes filtros têm diversos indivíduos indiciados, arguidos, porque foram filtros apreendidos em diversos estabelecimentos comerciais e trabalhos investigativos feitos culminaram com a identificação de alguns indivíduos, assim como algumas residências que eram usadas para a produção ou fabrico deste tipo de produto. São várias residências onde se encontram? Foi identificado um local onde esses filtros eram produzidos, assim como os diversos locais também onde eram vendidos. Estamos a falar de diversas bancas que, na sua maioria, pertencem a indivíduos de nacionalidade estrangeira. Em matéria própria ou em casos próprios, e porque esse trabalho foi feito em coordenação com as diversas entidades que trabalham com a parte de produtos de contrafação, e em termos processuais está lá tudo esclarecido.
conseguiram fazer a limpeza nessa planta? O porta-voz falava na destruição de vários produtos apreendidos pelo Cernic de abril de 2021 a março do ano em curso. No último dia da 17ª reunião da CASP, o presidente do Pelouro do Turismo e Hotelaria e Restauração da CTA, Mohamed Abdullah, avaliou positivamente o abrandar das medidas da Covid-19 e, por isso, diz que impulsionou o setor que preside. Com a chegada da Covid-19 em março de 2020, o setor de hotelaria e turismo foi drasticamente afetado, causando muitos prejuízos econômicos. Consequência disso foi a queda do rendimento, o que ditou a perda de empregos e outros tipos de prejuízos. Nos últimos 2 anos, a situação manteve-se instável, o que mudou no início do presente ano, com o aliviar das medidas de prevenção da Covid-19. Na 17ª Conferência Anual do Setor Privado, o presidente do Pelouro do Turismo disse que o setor, no qual dirige, vem demonstrando uma ligeira recuperação. A recuperação que está a acontecer no setor a partir do momento em que foram anunciadas as medidas de relaxamento naquilo que são as restrições advindas da pandemia, pelo que estamos neste momento a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que esta retoma não seja só uma oportunidade de retoma e de retomarmos as nossas atividades, mas também de crescimento, modernização e, assim como Sua Excelência o Presidente da República focou aqui, internacionalização do nosso país também na área do turismo. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, exige os membros da RENAMO recentemente enquadrados na corporação, imparcialidade e obediência ao comando da polícia. A exigência de Bernardino Rafael foi feita esta sexta-feira no distrito de Muamba, província de Maputo, na cerimônia de patenteamento de oficiais e inspetores recentemente promovidos no âmbito do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Trata-se de 36 antigos guerrilheiros da RENAMO afetos a forças de proteção de altas individualidades nos escalões de inspetor principal, inspetor e subalterno. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique explicou que com esta integração, os antigos guerrilheiros da RENAMO passam a ser geridos pelos regulamentos internos da Polícia da República de Moçambique. Cumpram exatamente aquilo que é doutrina da polícia, porque se vocês deixarem de cumprir, não vão ser cumpridos, disse Bernardino Rafael. O comandante da Polícia da República de Moçambique exigiu igualmente respeito aos dirigentes para os quais serão destacados para protegê-los. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu na última quinta-feira aumentar a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, de 13,25% para 15,25%, anunciou em comunicado o Banco de Moçambique. Esta decisão decorre de uma revisão em alta substancial das perspectivas de inflação para o curto e médio prazo, a refletir a materialização e agravamento de alguns riscos. Entre eles estão a escalada do conflito geopolítico na Europa, numa alusão à guerra na Ucrânia e a ocorrência de desastres naturais na região centro e norte do país. O aumento da taxa MIMO visa manter o controlo da inflação no curto e médio prazo, de modo a permitir o início de um processo gradual de transição para taxas de juros de um dígito no médio e longo prazo. Num contexto de retoma do programa com o Fundo Monetário Internacional e de execução dos projetos de gás natural. Ainda segundo o regulador, mantém-se as previsões de recuperação da atividade econômica em 2022, não obstante as perspectivas de abrandamento da procura externa. A próxima reunião ordinária do Comitê de Política Monetária está agendada para 25 de maio.
Após conferirmos as notícias nacionais, nós vamos a uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com as notícias internacionais. Até já. A zona sul do país, Maputo, vai registrar uma máxima de 33 e uma mínima de 22. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 34 e uma mínima de 22. Inhambane vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 24. Zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 22. Chimoio vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 19. Teti vai registrar uma máxima de 33 e uma mínima de 23. Quilimani vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 22. E Nampula vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 19. Pemba vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 24. Lixinga vai registrar uma máxima de 24 e uma mínima de 16. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipanisi kama kungu ya Davilosi, shikwembu kulu kumaja. Timbongolo ni tumo temjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Estamos de volta à segunda e última parte do Telenotícias. Para já vamos observar as notas que marcam a atualidade internacional. As forças russas estão a retirar-se de forma rápida das regiões de Kiev e Chernihiv, cidade no norte da Ucrânia, e pretendem ganhar uma posição no leste e sul, disse hoje um assessor presidencial ucraniano. Após uma rápida retirada russa das regiões de Kiev e Chernihiv, é bastante claro que a Rússia escolheu outra tática prioritária: recuar para o leste e o sul, manter o controle de vastos territórios ocupados e ganhar uma posição de uma maneira poderosa, escreveu Michailo Podolyak numa mensagem no Telegram. A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.276 civis, incluindo 115 crianças, e feriu 1.981, entre os quais 160 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior. Entre mentes, a guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos. A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. A invasão russa
foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu ao envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções econômicas e políticas a Moscovo. A Ucrânia não confirma nem desmente ser responsável pelo ataque a um depósito de combustível na cidade russa de Belgorod, a cerca de 80 quilômetros de Kharkiv. Questionado sobre o assunto, Oleksiy Aristovy, conselheiro do presidente ucraniano, respondeu com ironia: talvez as tropas russas estejam a sabotar ordens e não queiram entrar em território ucraniano pelos meios disponíveis. Em qualquer caso, são as autoridades russas que têm a responsabilidade pelo que acontece em território russo. 2 pessoas terão ficado feridas no ataque que coincidiu com o reinício das negociações online entre russos e ucranianos para pôr fim ao conflito. Ontem, a Rússia devolveu o controle da central nuclear de Chernobyl à Ucrânia. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica disse que a situação da radiação na central é boa, mas há rumores de que pode haver pessoas que estiveram expostas a níveis mais elevados. Ouvimos falar da possibilidade de algum pessoal estar contaminado, mas não temos qualquer confirmação sobre isso e temos muitos peritos para ajudar se isso nos for pedido, afirmou. As tropas russas continuaram a retirar-se das áreas em redor de Kiev 3 dias depois de Moscou ter dito que iria reduzir a atividade militar perto da capital ucraniana e da cidade do norte de Chernihiv. E as forças ucranianas exploraram o recuo, montando contra-ataque e retomando cidades e aldeias. A China deve mostrar ativamente seu compromisso de restaurar a paz mundial, dizem líderes da União Europeia. Esses discursos surgem na 30ª cimeira entre a União Europeia e a China, desta sexta-feira, que decorreu por videoconferência. Num conflito que decorre há mais de um mês, são vários os recursos afetados. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, helicópteros ucranianos invadiram o espaço aéreo russo e atacaram um depósito de combustível. Como resultado da guerra na Ucrânia, os membros da Agência Internacional de Energia decidiram libertar mais petróleo das suas reservas estratégicas para combater a volatilidade de preços. Na passada sexta-feira, entrou em vigor um decreto assinado pelo presidente da Rússia que estabelece um novo mecanismo para o pagamento de gás russo, medida que prevê que os compradores paguem em euros ou dólares, mas que os fornecedores russos recebam em rublos. Para combater uma guerra que parece não ter fim, o principal responsável pelos serviços humanitários da Organização das Nações Unidas, Martin Griffiths, irá este domingo a Moscovo para tentar promover uma trégua na Ucrânia. A notícia que acabamos de acompanhar dava conta que a China deve mostrar ativamente o seu compromisso de restaurar a paz mundial, dizem líderes da União Europeia. Esses discursos surgem na 23ª cimeira entre a União Europeia e a China desta sexta-feira, que decorreu por videoconferência. E continuamos a observar as notícias que marcam a atualidade internacional. O Papa Francisco admite a cumplicidade da Igreja na colonização e genocídio cultural dos norte-americanos indígenas. Pela conduta deplorável daqueles membros da Igreja Católica, peço perdão a Deus, disse o líder da Igreja Católica, Papa Francisco. Delegações de nativos canadenses se reuniram com o líder máximo da Igreja no Vaticano para exigir o reconhecimento do abuso nas escolas residenciais do país em um momento comovente de confronto. Gerald Antônio, chefe regional dos povos indígenas nas Primeiras Nações, falou de reconciliação. Santo Padre, que o Criador, o Grande Espírito, nos abençoe hoje
que nos encontremos, para que possamos caminhar no futuro ciente do fato de que devemos acolher e seguir as 7 regras da criação para viver em paz e harmonia, mas ao mesmo tempo encontrar a reconciliação e cura. De 63 a 98 anos, mais de 150 mil crianças indígenas foram separadas de suas famílias e transferidas para essas escolas administradas pela Igreja Católica. O projeto Crianças Desaparecidas documentou a morte de mais de 4 mil crianças que foram abusadas, espancadas. O Papa expressou proximidade com o povo canadense, pediu para esclarecer o assunto, mas não pediu perdão. Os 32 anciãos indígenas e jovens delegados voltaram então para pedir ao Santo Padre que abordasse o assunto de forma significativa, com a anulação formal dos touros papais que abriram caminhos para os conquistadores, acessos aos arquivos do Vaticano e uma contribuição econômica para os caminhos de reconciliação em curso. Para a delegação hospedada no Vaticano, durante 3 dias de longas conversas, o encontro com o Papa Francisco não pode e não deve substituir uma viagem ao Canadá. Da atualidade internacional, passamos para a atualidade desportiva. A jornalista desportiva Natércia Tomás acredita que o desporto feminino ainda precisa de apoio, mediação para que evolua, não só em Moçambique, como no mundo inteiro. O desporto feminino ainda é pouco explorado no solo pátrio, mas não significa que não exista. Desde o futebol, basquetebol, as mulheres vão se destacando. Para Natércia Tomás, ainda é preciso muito mais para que o desporto feminino deixe de ser um tabu em Moçambique. Olha, o desporto feminino, na verdade, é uma viagem que tem muitas sinuosidades. É uma luta que as mulheres têm feito já há anos. É verdade que hoje nós já temos acompanhado as mulheres já a fazerem desporto, elas estão envolvidas em várias modalidades, já assistem os jogos, comentam, ouvem notícias, escrevem sobre o desporto feminino. Mas é preciso termos um pouco de cautela quando analisamos esta questão da evolução do desporto feminino no nosso país. Ainda precisamos de apoio, ainda precisamos de acarinhamento, precisamos de mais mediatização. Com esta nota, colocamos um ponto final ao Telenotícias. Grato pela sua companhia. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Ficamos por aqui.